Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai explorar a precisão biomecânica absurda do globo ocular humano. E a ideia aqui não é olhar para os olhos como se fossem simples câmeras fotográficas, tá? Nada disso. Nós vamos tratá-los como o que eles realmente são, os processadores de dados mais sofisticados do planeta. É, literalmente, a revelação de um projeto de engenharia de altíssimo risco feito pela própria natureza. A gente vai desvendar juntos como toda essa arquitetura trabalha em sincronia para traduzir a luz na nossa realidade diária em velocidades que são francamente alucinantes. E aí, pensa um pouco sobre esse mistério. Qual seria a arquitetura mais complexa de todo o universo? Imagina só que essa estrutura formidável pode estar alojada perfeitamente aí, dentro do crânio humano. É um sistema implacável, capaz de manter a sua integridade estrutural sob uma pressão interna gigantesca, e tudo isso enquanto pega a luz no ambiente e traduz em realidade palpável. É de explodir a cabeça. O roteiro da nossa análise de hoje é bem direto. A gente vai acompanhar a jornada frenética de um fóton de luz, começando pelo sensor biológico, descendo para a grade de pixels da retina, acelerando com tudo pela supervia neural, entrando no motor de renderização do nosso córtex, e no finalzinho vamos dar uma espiada na visão do futuro e nas próximas fronteiras evolutivas. Então, vamos dar o pontapé inicial com a parte 1, o sensório biológico, que é basicamente o nosso hardware de captação. E quando a gente observa essa engenharia biomecânica de perto, que, lembrando, evoluiu para proteger tecidos neurais extremamente sensíveis, nota-se um contraste estrutural fascinante. De um lado, a gente tem a robustez física da esclera. Ela é dura, resistente, atuando como um verdadeiro escudo protetor para o olho. Do outro lado, o extremo oposto, a delicadeza absoluta da córnea. É justamente por essa lente cristalina e super frágil que a luz faz a sua primeira grande entrada no sistema. Logo atrás dessa córnea tão delicada fica o humor aquoso. Essa parte do sistema usa uma dinâmica de fluidos extremamente complexa para manter a distância focal perfeita o tempo todo. Pensa nisso. Sem essa manutenção impecável e constante de forma e pressão, seria impossível capturar a luz direito. O mundo ao nosso redor viraria só um borrão sem sentido. Avançando mais um pouco, desembarcamos na parte 2, a grade de pixels da retina, o nosso sensor principal. Mergulhando fundo nessa arquitetura celular, a gente chega nos exatos passos biológicos da conversão da luz. É um processo de 3 etapas maravilhosamente preciso. Primeiro rola a recepção física do fóton. Imediatamente depois, uma reação biológica molecular serve de gatilho para a fase mais crítica de todas, a geração de um sinal eletroquímico. Ou seja, a luz purinha acabou de ser convertida na linguagem que a biologia consegue ler e entender. E a maneira como a mácula hiperdensa lida com essa carga absurda de dados é distribuindo ferramentas hiperespecializadas. Funciona como um mapa perfeito. Os bastonetes assumem a bronca da visão em baixa luminosidade, o que está profundamente enraizado na nossa base de instintos de sobrevivência. Em contrapartida, os cones tomam as rédeas das cores e dos detalhes finos, construindo toda aquela consciência espacial apurada que define o nosso mundo em alta definição. Bom, o sinal já existe. Agora a gente vai para a parte 3, a supervia neural, que são os verdadeiros cabos de fibra ótica do nosso corpo. É através desse sistema que os dados viajam do olho físico até o cérebro. E olha, a capacidade de transmissão do nervo óptico opera num nível que é simplesmente absurdo. A velocidade desse negócio chega a fazer a engenharia de fibra ótica humana mais moderna parecer lenta. É uma enxurrada de dados, uma fluidez sem precedentes e, o mais incrível, quase sem perda nenhuma de sinal pelo caminho. Mas como é que a biologia consegue atingir essa velocidade toda sem dar um curto-circuito? O segredo atende por um nome: mielina. Ela atua como uma fita isolante ultrapotente ao redor dessas vias nervosas, garantindo que os sinais eletroquímicos viajem não só rápido, mas com a máxima eficiência possível. A informação chega no cérebro praticamente em tempo real. E aí, fazendo a ponte anatômica entre o olho físico e as profundezas escuras do cérebro, a gente encontra o núcleo geniculado lateral. Esse componente é pequeno, mas não se engane, ele é super poderoso. Funciona como a nossa grande central de triagem. É aqui, nesse exato ponto, que aquela quantidade absurda de dados visuais brutos que chegou voando começa a passar por uma transformação muito mais sofisticada. O que nos leva para a parte 4, o motor de renderização cortical, a GPU, a nossa placa de vídeo biológica. Quando a informação bate aqui, no córtex visual primário, o cérebro assume o comando total da renderização. Só que tem um problema.
Manter uma visão em alta fidelidade o tempo todo custa muita, mas muita energia. Para não sobrecarregar o sistema, a mente usa um truque genial de processamento preditivo. O cérebro simplesmente prioriza dados visuais específicos e preenche o resto das lacunas automaticamente. O que é chocante é que grande parte da realidade visual é construída e editada pelo próprio cérebro antes mesmo da gente ter consciência do que está olhando. A gente literalmente preenche os brancos da realidade. E para fechar, entramos na parte 5, a visão do futuro e as fronteiras evolutivas, a próxima grande atualização do sistema. Traçando a linha do tempo das coisas, a gente partiu daquela recepção biológica bem básica de luz, evoluiu para uma arquitetura neural complexa e hoje chegamos a um ponto de virada histórico. Pela primeira vez na história, as interfaces digitais modernas estão começando a se integrar direto com a nossa biologia. A expectativa para avanços em implantes retinianos biônicos até 2026 é real. O objetivo agora é contornar e superar de vez os limites físicos do olho. A evolução, meus amigos, deixou de ser estritamente orgânica. Isso nos deixa com uma provocação fantástica para encerrar nossa análise de hoje. Pensa bem, se o nosso próprio cérebro já edita a realidade o tempo todo só para economizar energia biológica, a chegada dessa precisão sintética muda totalmente as regras do jogo. O que vai significar ver de verdade quando tecnologias começarem a alterar nossa visão natural? O que vai ser o real quando a gente puder enxergar além das fronteiras que a própria biologia impôs? Fica aí essa pergunta para deixar a cabeça fritando sobre o futuro da nossa percepção. Um abraço e continuem questionando o que vocês veem por aí.